No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14. Como sempre, destacamos para vocês as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta segunda-feira, hoje 5 de julho, você confere: ações de fiscalização seguem acontecendo em bairros e distritos de Bento, a fim de conter novos casos da Covid-19. Média de mortes pela doença é a menor desde março último. Secretaria Municipal da Saúde começa a vacinar trabalhadores diretamente em empresas de Bento Gonçalves. E no esporte, Esportivo sofre a primeira derrota na Série D do Campeonato Brasileiro. Destaques do Jornal TV Com, que você confere agora. Neste final de semana, a Secretaria Municipal da Segurança realizou, na sexta e no sábado, mais operações de fiscalização, visando conter aglomerações e festas clandestinas na capital do vinho. As ações foram baseadas no novo sistema 3As de monitoramento, tendo por objetivo conter a propagação de novos casos da Covid-19 no município. Realizadas em 16 diferentes bairros e também nos distritos da cidade, as fiscalizações resultaram na abordagem de cerca de 215 pessoas. Em Bento, está em vigor o decreto municipal que restringe o funcionamento de restaurantes, bares, pubs, lancherias e congêneres da meia-noite às 5 da manhã. Os fiscais vistoriaram denúncias de aglomerações e orientaram os proprietários sobre as normas vigentes. Na cidade, as denúncias podem ser feitas pelos telefones 153 da Guarda Civil Municipal ou 190 da Brigada Militar. As ações ocorrem em conjunto, reunindo efetivos da Guarda Civil Municipal, Departamento Municipal de Trânsito, Fiscalização Municipal. O terceiro BEPAT também participa das atividades de fiscalização. No dia em que foi comemorado o Dia dos Bombeiros, na última sexta-feira, a Corporação de Veranópolis realizou ações de conscientização e de prevenção junto à comunidade. Realizadas em forma de exercícios simulado de combate a incêndio, as atividades aconteceram em 2 empresas daquela cidade. Pela manhã, na sede da empresa Oleoplan, foi possibilitada à Brigada de Incêndio exercícios de atualização quanto aos primeiros combates aos incêndios. Também foi possível verificar os pontos sensíveis de atuação em caso de alguma ocorrência no local, o que vai culminar em uma melhora no tempo-resposta da guarnição. Na parte da tarde, os bombeiros de Veranópolis estiveram na MGA, onde realizaram as mesmas atividades e também executaram exercícios quanto à retirada de vítimas em situações de incêndio. Nesse exercício, houve grande presença do público externo, onde a população veranense teve a oportunidade de assistir à atuação da guarnição de serviço em caso de ocorrência de combate a incêndio, busca e salvamento. O primeiro drive-thru do agasalho de Farroupilha arrecadou cerca de 10 toneladas de roupas que serão repassadas para as pessoas necessitadas através do Banco Social. A ação ocorreu na manhã do sábado no estacionamento do Centro de Atendimento ao Cidadão, sendo coordenada pelo Gabinete da Primeira-Dama e pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Foram doadas roupas infantis, adulto, masculina e feminina e cobertores. Todos os itens doados serão distribuídos às famílias carentes de Farroupilha. Quem precisa de cobertores, roupas ou calçados já pode se dirigir hoje mesmo ao Banco Social e retirar as peças. Pela região, todos os municípios continuam realizando a arrecadação de agasalhos a serem doados a pessoas carentes. Aqui em Bento Gonçalves, um dos pontos de entrega é no drive-thru da vacinação, junto à Fundapark, além de repartições públicas do município, em escolas, paróquias e nas subprefeituras,
bem como em algumas empresas da capital do vinho. A empresa aérea Azul dará início às operações que conectarão Porto Alegre às cidades de Canela, Vacaria, São Borja, Erechim, Bagé, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa e Alegrete, a partir de agosto. As passagens, inclusive, já podem ser adquiridas pelos canais oficiais da companhia. Aqui na região, Garibaldi está habilitando o município junto à Azul para ser mais uma rota. A solicitação foi encaminhada pela SIC do município em encontro virtual sobre aviação civil regional, tendo por objetivo o impulsionamento de novos negócios e o turismo. Com as cidades que serão conectadas à malha da Azul, o Rio Grande do Sul passará a ter 15 destinos servidos pela companhia, um número recorde, e sem precedentes na história do estado há pelo menos 60 anos. Enquanto isso, o Bento Gonçalves segue sem ter voos regionais, mesmo com o aeródromo tendo a sua pista asfaltada há mais de 2 anos, porém sem ter terminal de passageiros. E agora no Jornal TV Com a gente faz um breve intervalo, já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS.
O sol voltou a predominar em todo o estado, embora a nebulosidade e a neblina também se fizeram presentes nas primeiras horas da manhã em diversas regiões. Para o decorrer da semana, o tempo seco deve predominar e as temperaturas serão um pouco mais elevadas, embora à noite o frio se faça presente em todo o Rio Grande do Sul. A terça-feira terá predomínio de tempo bastante firme sobre boa parte dos 3 estados da região sul do país. O sol vai brilhar entre poucas nuvens em grande parte do estado do Rio Grande do Sul, centro e oeste de Santa Catarina e também sobre o centro do estado do Paraná. No oeste do Paraná, o dia vai ser bastante ensolarado e quase não tem variação de nebulosidade. No leste de Santa Catarina e também do Paraná, podem ocorrer algumas pancadas muito fracas de chuva por causa dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. E ainda tem condição de geada muito fraca em áreas da Serra de Santa Catarina. Em relação às temperaturas, o dia começa com 10 e a máxima não passa dos 18 graus em Curitiba. Em Porto Alegre, a mínima é de 11 e a máxima é de 21 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica sol entre nuvens e sem a previsão de instabilidade. As temperaturas na terça-feira devem variar entre a mínima de 8 e a máxima chegando aos 19 graus. E agora no Jornal TV Com, o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! A cidade de Garibaldi acaba de anunciar que está em contato, juntamente com o SIC daquela cidade, com a empresa Aérea Azul. Estão tratando de que a empresa faça voos regulares com pouso na nossa vizinha Garibaldi. Isso me fez lembrar do nosso aeroporto. É uma coisa inacreditável o que acontece por aqui sobre certos assuntos. O falecido prefeito Lunelli anunciou em 2014 que estava municipalizando a pista do Aeroclube. Pegou um dinheiro com a União, pouco mais de R$1 milhão, e começou a tratar do asfaltamento. O prefeito Pazin, em março de 2016, fez a inauguração da nova pista, asfaltada, como está lá hoje, ampliada e alargada. Ato contínuo, foi feito um voo de Bento Gonçalves a Porto Alegre, de Porto Alegre ao aeroporto de Canela, com uma empresa que tinha interesse em explorar os voos comerciais. Assim como essa empresa fazia de Porto Alegre para Canela. Foi feita uma viagem com alguns convidados, eu estava nela. E a partir dali se começou a informar, inclusive, qual seria o valor da passagem. O então secretário de Desenvolvimento fez um levantamento entre as empresas, fez uma perspectiva de campo e haveria, obviamente, muitos interessados no deslocamento. E mais, o turismo seria incentivado e muitos turistas fariam a rota Porto Alegre-Bento, Canela-Bento, etc. Mas o que se viu até hoje? Passados 6 anos da inauguração da pista, momento em que veio inclusive a esquadrilha da fumaça. Pois enquanto nós estávamos olhando para o céu e nos divertindo, parece que aqui, no campo mais próximo da terra, outras pessoas pensavam em alguma coisa. Entrou o ano e saiu o ano e as desculpas foram se renovando. O assunto, inclusive, caiu no esquecimento por muito tempo. E estamos aí, então, há exatos 5 anos e 3 meses, sem nada acontecer. O mês passado, o secretário de governo de Bento retomou o assunto, disse que
agora conseguiram uma emenda parlamentar de 600 mil para construir o terminal que vai custar 700 mil. Alguém acredita que, por causa de 700 mil reais, a construção de um terminal de passageiro, tudo ficou parado por 6 anos? Agora anunciam que a obra do terminal será feita no segundo semestre de 22 e que em 23 vai terminar e daí para frente não tem mais data. Eu vou dizer para vocês, nesse assunto aqui em Bento, como outros tantos, como disse o filósofo, há mais entre o céu e a terra do que a vã filosofia possa imaginar. E se alguém de fato, um dia, for atrás desse assunto para saber por que, afinal, em Bento, com todo o investimento que foi feito lá na pista, e que dizem faltar um terminalzinho e uma licençazinha para tudo começar, se questione por que em Bento as coisas demoram tanto. E talvez, e de mim pessoalmente, e por mim não tenho dúvida, desse mato sairia muito coelho. A empresa com a licença estava habilitada para vir para cá e construiria ela o terminal 6 anos atrás. A pergunta é, por que Bento Gonçalves continua com essas desculpinhas esfarrapadas? E agora temos que ficar ouvindo que Garibaldi se mexe para Azul operar lá naquela cidade voos regulares. Pensem nisso e fiquem com Deus. Servidores da Secretaria Municipal da Saúde estiveram nesta segunda-feira em 2 empresas da cidade, dando início à vacinação contra a Covid-19. A ação marcou o início da imunização de funcionários das indústrias aqui do município. Nesta segunda-feira, a programação previa a aplicação de doses aos trabalhadores da Isabela e também da Rinaldi. Durante o final de semana, mais de 4.200 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 na capital do vinho. A cidade, inclusive, foi a primeira na Serra Gaúcha a vacinar pessoas a partir dos 42 anos. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, Bento Gonçalves chegou a 50.988 pessoas vacinadas com a primeira dose no município. Nesta segunda-feira, a cidade tinha a previsão de receber mais doses da Janssen, Oxford AstraZeneca e da Pfizer. O Brasil registrou mais 830 óbitos relacionados ao coronavírus entre o sábado e o domingo, o que fez o volume de mortes por conta da doença subir a 524.417. Neste domingo, também foram reportados 27.783 novos diagnósticos da Covid-19 no Brasil, elevando o total para 18.769.808 casos. Os números foram repassados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde ao Ministério da Saúde. De acordo com o órgão, a média móvel acumulada de óbitos nos últimos 7 dias está em 1.563, o menor desde 8 de março. Quanto aos óbitos, a média móvel registrada também teve queda, o que vem ocorrendo desde 24 de junho. Neste domingo, ficou em 49.887 casos por dia, o menor número desde 25 de fevereiro. O Rio Grande do Sul registrou no domingo 23 mortes e 627 novos casos, elevando o total para 31.709 óbitos e 1.230.739 diagnósticos para Covid-19. A Secretaria de Saúde de Garibaldi realizou no sábado mais uma testagem da população para detecção e prevenção à Covid-19. De acordo com a Prefeitura, das 158 pessoas atendidas,
24 testaram positivo para a doença, o que representa 15,2% das amostras. A partir desse resultado, a Secretaria de Saúde vai reforçar junto à população a importância de manter os cuidados necessários para a prevenção da doença, como o uso de máscara, a higiene das mãos com frequência e evitar qualquer tipo de aglomeração. Em caso de dúvidas ou sintomas, os moradores de Garibaldi são orientados a se dirigir ao ambulatório Covid, junto ao pronto atendimento médico. Também no sábado foi concluído o agendamento para vacinação de pessoas acima de 45 anos. No total, foram agendados desde a quinta-feira, dia 1º, 1.088 pessoas dessa faixa etária. O portal do Governo do Estado mostrava, ao início da tarde desta segunda-feira, os casos de Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todas as cidades gaúchas. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 30 pacientes internados com a Covid-19, 6 a menos em relação à sexta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 18 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 26 respiradores, um a mais em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 36 pacientes seguem internados, um a menos na comparação com os dados da sexta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. As 202.850 doses da vacina contra a Covid-19 da Janssen já chegaram ao estado e passaram a ser distribuídas às 18 coordenadorias regionais de saúde nesta segunda-feira. A definição sobre a distribuição foi pactuada entre gestores estaduais e municipais em reunião extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite, realizada sábado, para dar agilidade à entrega das vacinas à população gaúcha. A distribuição foi realizada juntamente com a remessa de 136.890 doses da Pfizer, que chegou a Porto Alegre também no sábado. Já as 186.750 doses da AstraZeneca não deverão ser distribuídas de imediato, uma vez que estão reservadas para a aplicação da segunda dose. O total enviado pelo Ministério da Saúde no sábado somou 526.490 vacinas contra a Covid-19. A Força Tática da Brigada Militar prendeu na tarde do domingo um homem acusado de porte ilegal de arma de fogo. O fato ocorreu no bairro Fátima, onde a guarnição realizava ações de policiamento ostensivo em prevenção a crimes. Na abordagem a um veículo Fiat Palio, os policiais militares encontraram no interior do automóvel 4 munições calibre 12 e 5 munições calibre 38, todas intactas. O responsável pelo veículo, um homem de 37 anos, não apresentou autorização para portar as munições. Diante disso, ele foi conduzido ao plantão da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para o registro da ocorrência e demais providências legais. Um rapaz de 23 anos foi preso ainda na sexta-feira por agentes da Polícia Rodoviária Federal na BR-470, aqui em Bento. O caso ocorreu após o condutor ter se envolvido em um acidente na rodovia e pelo fato de estar embriagado. De acordo com o registro policial, os agentes da Polícia Rodoviária Federal foram acionados para atender a um acidente de trânsito no quilômetro 218, no bairro Vinossul. Ao chegarem ao local, encontraram o veículo Gol com placas de Nova Prata fora da pista e o motorista fora do veículo apresentando visíveis sinais de embriaguez. O motorista foi submetido 2 vezes ao teste de etilômetro e nos 2 resultados
apresentava índices de alcoolemia superiores ao permitido. O rapaz foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia. Na delegacia, foi arbitrada a fiança de R$2.000 que não foi paga pelo motorista. Com isso, ele foi encaminhado à penitenciária estadual de Bento Gonçalves e o veículo foi recolhido ao depósito credenciado. E no esporte, o Esportivo sofreu a primeira derrota na Série D do Brasileirão de 2021. A equipe do técnico Rogério Zimmermann foi superada pelo Cascavel do Paraná pelo placar de 2-1, em confronto realizado no sábado em Cascavel e válido pela 5ª rodada da competição nacional. Com o resultado, o Alviazul perdeu a sua invencibilidade no campeonato. Além da derrota do Esportivo, a rodada teve ainda a vitória do Caxias sobre o Aimoré por 2-1. O Juventus de Santa Catarina venceu o Marcílio Dias também por 2-1 e o empate sem gols entre o Rio Branco do Paraná e o Joinville de Santa Catarina. O Esportivo segue com 6 pontos somados na competição, ainda dentro da zona de classificação para a próxima fase da Série D. Na próxima rodada, o Alviazul encara o Marcílio Dias no sábado, dia 10, em Itajaí, Santa Catarina. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta segunda-feira, hoje, 5 de julho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você baixando o aplicativo Conecta TV Com pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!